Meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje nós vamos iniciar a falar sobre Jesus, a caminhar na Palestina. Meu nome é Cláudio Emanuel Abdala. Eu gostaria de convidar vocês para que juntos, devagarinho, sem pressa, possamos beber dessa fonte infinita que é Jesus. O nascimento de Jesus marca a maior epopeia da humanidade. O nosso título do nosso vídeo hoje é E o Verbo se fez carne. Ele se fez carne e habitou entre nós porque Ele quis, por amor a cada um de nós. É, em verdade, a maior epopeia que a humanidade já viveu. Antes dele, ninguém. Depois dele, ninguém se lhe iguala. Nós sabemos que as fontes primárias que nos dão notícias sobre a vida de Jesus, essas fontes estão nos evangelhos. Os 4 evangelhos que tem no Novo Testamento. O de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. E aconteceu isso porque no ano de 384, o Papa Damaso solicitou ao religioso Jerônimo que ele organizasse todos os escritos até então recolhidos que abordavam a vida de Jesus. E esse religioso Jerônimo fez essa tarefa. Ele catalogou, separou através dos estilos, através da letra, através da forma como se expressava e separou em 4 evangelhos, que nós já falamos: o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. E aqueles que ele achava que não se enquadrava em nenhum dos 4, ou que não era na época conveniente para a igreja colocar a público, ele separou, que ficou conhecido depois como os evangelhos apócrifos. Jesus, com toda a evolução espiritual que ele tem, e na época já o tinha, ele trouxe uma proposta de amor. Tudo que ele fez, tudo que ele viveu, surpreendeu a humanidade. Surpreendeu a tal ponto de um grupo de pesquisadores, de historiadores, de estudiosos, colocarem a hipótese de que Jesus de Nazaré nunca existiu, que ele teria sido apenas uma criação de um grupo de homens que imaginou como seria o homem perfeito. Mas é difícil o imperfeito imaginar como seria o perfeito e moldar esse perfeito e criar uma história de ditos e feitos desse ser perfeito. Nós achamos isso muito difícil. Mas essa hipótese surgiu, que Jesus nunca existiu, que foi um mito daquele que seria o ser mais perfeito que a Terra já viu. Mas a doutrina espírita nos ensina a pesquisar e a estudar, a ter uma fé raciocinada. E nós vamos buscar a história. E nós vamos encontrar um historiador chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele viveu entre o ano 37 e 100 de nossa era. Ele era um historiador judeu que encontrou em Roma apoio para que ele pudesse desenvolver as suas pesquisas. E em um dos seus livros, é o livro Antiguidade dos Judeus, Flávio Joséfo cita um jovem que estava sendo preso nesse livro seu de história, chamado Tiago, e ele diz textualmente: Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo.
Em outro momento, nesse mesmo livro, Antiguidade dos Judeus, ele cita que nesse tempo apareceu Jesus, que era um sábio. Ora, nós temos um escrito histórico de Flávio Joséfo, historiador, provando que Jesus existiu e viveu entre nós. Mas aí surgiu, em cima dessa temática de Flávio Joséfo, a hipótese de que os cristãos poderiam ter depois manipulado o texto de Flávio Joséfo para provar a existência física de Jesus. Mas aí vem um que é irrefutável, o historiador Tácito. Ele é considerado um dos maiores, talvez, o maior historiador de Roma. Ele não era judeu, ele era politeísta, ele não tinha simpatia pelos cristãos. Ele viveu entre o ano 56 e 120 de nossa era. Ele falou, em um dos seus anais, contou a história do incêndio de Roma. E é interessante que na história do incêndio de Roma, Tácito, ele diz que Nero, que havia provocado o incêndio, colocou a culpa nos cristãos. E aí Tácito diz uma coisa interessante. Cristãos que eram seguidores de Jesus Cristo, que foi supliciado, condenado à morte por crucificação, quando Pilatos era o governador da Judéia e Tibério era o imperador romano. Olha que coisa interessante. Tácito, nesse momento, além de provar a existência histórica de Jesus, na historiografia, além de provar isso, ele coloca Jesus num tempo e num espaço. Ele diz que Jesus foi supliciado à morte através da cruz, condenado por Pilatos. E o imperador era Tibério. Tibério foi imperador de Roma do ano 14 a mais ou menos o ano 37. E Pilatos, governador da Judéia, de 26 a 36. Então foi nesse período, de 26 a 36, que Jesus foi condenado por Pilatos. Não poderia ser antes, e nem poderia ser antes de 26, e nem depois de 36, porque antes Pilatos ainda não era o governador da Judéia, e depois Pilatos já não era mais o governador da Judéia. É interessante saber esse contexto, para que nós possamos ter certeza histórica, através da historiografia, que Jesus existiu, que Jesus viveu entre nós como pessoa. Na época que Jesus nasceu, quem dominava o mundo era Roma. Os romanos invadiam as cidades. Muitas mulheres ficaram viúvas, muitas crianças ficaram órfãs, muitos homens ficaram mutilados. Mas aí, naquela época, assume o Império Romano Caio Júlio César Otávio. Caio Júlio César Otávio ele era diferente dos outros imperadores. Ele não tinha um porte de imperador, era uma figura franzina. Ele utilizava uma armadura no tórax porque à tarde o frio poderia gripá-lo. Ele ficava gripado facilmente. Usava bandagem nas pernas por algumas úlceras. Então ele não tinha aquele tipo do imperador romano. Entretanto, ele fez uma mudança radical em Roma. Na saúde pública, através dos esgotos, os aquedutos, ele trocou o barro pelo mármore. Ele convidou a Roma os músicos, os artistas, os cantores, os filósofos, os pensadores. E nesse período de Caio Júlio César Otávio, depois chamado de Augusto, pela grande maravilha do seu governo como imperador, o mundo teve paz, um pouco de paz. E era necessário, porque foi justamente no império de Caio Júlio César Otávio que ele veio.
que Jesus veio e viveu entre nós. Naquela época do nascimento de Jesus, Herodes, o Grande, dominava em toda a Judéia, na Palestina. A Palestina era dividida ao norte, a Galileia, na região central, a Judéia, na região central, a Samaria e na região sul, a Judéia. Nós falaremos com o tempo mais dessas regiões. E o Messias, ele foi filho de uma promessa. A promessa de Deus ao povo hebreu. E nós vamos encontrar dentro do Velho Testamento muitas passagens em que, através das profecias, os profetas antigos, eles diziam, falavam, profetizavam sobre o Messias. E se nós nos mergulharmos nos estudos dessas profecias no Velho Testamento, nós iremos perceber que toda a vida de Jesus, a sua vida, se encaixa nessas profecias. Desde o lugar do nascimento. Lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 e 3, nós vamos encontrar a seguinte observação. E tu, Belém, Efrata, tu és pequena entre as milhares de Judá, mas de ti é que me há de sair aquele que há de reinar em Israel e há de apacentar o seu rebanho. E Jesus nasceu na cidade de Belém. Ele nasceu da raiz do rei Davi, que também nasceu em Belém. Então a gente percebe como as coisas vão se encaixando. Nós vamos também encontrar um trecho muito interessante em Isaías. Esse texto é muito tocante. E observem bem esse texto e a gente vai sentir como Isaías foi, sem dúvida alguma, um dos maiores ou talvez o maior profeta em relação à visão da chegada do Messias, do nosso mestre querido. E Isaías diz o seguinte, prestem atenção: nenhum caso fizemos dele. Verdadeiramente, ele foi o que tomou sobre si as nossas iniquidades e foi quebrantando pelos nossos crimes. O castigo que devia trazer a paz para nós caiu sobre ele. E nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Ele será levado como uma ovelha ao matadouro. E como um cordeiro diante do que o tosquia, emudecerá e não abrirá a sua boca. Ele foi oferecido porque ele mesmo quis. É interessante isso. Essa parte de Isaías, quando ele diz Jesus, o Messias, foi oferecido porque ele mesmo quis. É interessante que em determinada parte do Evangelho Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida porque eu quero dar. Não porque vão tirar de mim, porque se eu quiser, eu a tomo de volta, mas eu a quero dar. E aí vem Isaías, 8 séculos antes, e diz: ele foi oferecido porque ele mesmo quis. Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Eu o feri por causa da maldade do meu povo. Porque ele não cometeu iniquidade, nem achou nunca dolo em sua boca. Isso está em Isaías. E nós percebemos que foi realmente isso que aconteceu. Jesus, ele se entrega à morte porque ele quis. Porque ele queria nos ensinar. Ele chegou ao mais alto grau de dor sofrida, de ingratidão, para nos ensinar o maior grau de amor sentido e de perdão. Outro detalhe interessante nos vem não de um profeta, mas de um rei, Davi. Davi não era profeta,
mas ele era músico também, além de ser pastor. E todo músico é um inspirado. Observem esse salmo, Salmo 21, de Davi. E, à medida que eu for falando, tentem identificar que situação da vida de Jesus Davi trouxe 10 séculos antes do nascimento de Jesus. Observem bem. Todos que me viram escarneceram de mim. Repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte sobre minha túnica. Uma turba de malignos me sitiou. Eles transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Salmo 21 de Davi. 10 séculos antes de Jesus nascer, ele narrou, através do Salmo, a crucificação. Então, além de todas essas profecias, muitas outras existem no Velho Testamento, constatando que Jesus era o Messias esperado. E aí João, o evangelista, no início do seu evangelho, e o evangelho de João pinga amor. O evangelho de João é de uma doçura que encanta os nossos corações. O evangelho de João é poético. E aí ele inicia justamente dentro do título do nosso vídeo de hoje. E o verbo se fez carne. Olha que poema, olha que coisa linda. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu entre nós. Quando Jesus nasceu, o amor veio à terra. E é esse convite que eu faço a vocês. Esse é o primeiro vídeo, falando nesse encontro com Jesus dos nossos sábados, conversando um pouco sobre esse tema importante. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No nosso próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o nascimento de Jesus, um pouco da infância de Jesus, e aos poucos nós iremos bebendo dessa fonte divina que é Jesus de Nazaré. E nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, a emoção é muito forte, porque falar de Jesus é ver um caminho iluminado, um caminho feliz, um caminho de paz. E nesse momento que nós estamos falando dele, me vem à mente uma oração, mensagem de Bezerra de Menezes, que pretendo dizer agora um pequeno pedaço para encerrar o nosso vídeo de hoje. Bezerra diz assim: Senhor Jesus, permanente inspiração dos nossos destinos, abre-nos, por misericórdia como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, auxilia-nos a distribuir ressurreição nos vales sombrios da morte. Príncipe da paz, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Distribuidor do sumo bem, não permita que os nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos irmãos que padecem nos círculos do sofrimento. Embaixador angélico, não nos concedas paz,
enquanto não vencermos os monstros do egoísmo e do orgulho, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Dá-nos, amado Senhor, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Que assim seja. Até o próximo sábado, em um novo encontro com Jesus. Muita paz.